Fala galera do primeiro ano C&D, eu sou o professor Fausto, estarei com vocês aí no restante desse ano com essas aulas de matemática e nesse vídeo vou corrigir com vocês a lista que a Simone, a professora Simone, deixou lá naquela primeira semana, na semana do dia 3 ao dia 7 de agosto. É uma lista de revisão, né? Nesse mês de agosto nós faremos a retomada de alguns conteúdos que vocês viram lá no primeiro semestre. E essa trata aí do Teorema de Tales e a primeira questão dos ângulos alternos internos. Então, a professora pediu para que vocês assistissem a esse vídeo, né, em onde ele trataria dos conceitos que nós vamos usar para resolver essas atividades. Então, é muito importante que vocês assistam esses vídeos recomendados por nós. A número 1. Uma transversal intercepta duas paralelas formando ângulos alternos internos expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é... Então, o que nós temos aqui? De início, né, entender o que são essas transversais, o que são as paralelas, só para a gente retomar, mas no vídeo o professor também explica. As retas paralelas são aquelas que se assemelham às linhas do seu caderno, né? E quando nós temos uma reta que corta essas paralelas, então nós chamamos essa reta cortante de reta transversal. E o exercício falou de dois ângulos aí que recebem os nomes de ângulos alternos internos. Então, nesse desenho esquemático, quais são esses ângulos, né? Ângulo é essa abertura, e eles são chamados de alternos internos, porque eles estão em posição alternada em relação à reta transversal, né? Por exemplo, o ângulo A está do lado de baixo e o ângulo C está do lado de cima. Então, eles são alternos por isso. E alternos internos, porque ambos estão do lado de dentro, né? Entre as retas paralelas. E uma propriedade importante para resolver essa atividade é lembrar que esses ângulos chamados de alternos internos, eles sempre têm a mesma medida. Então, como lá na atividade deu a medida de um e a medida do outro, né, eu posso escrever isso em forma de uma igualdade. Então, esse ângulo é igual ao outro ângulo. Por quê? Porque eles são alternos internos e eles têm essa propriedade de terem a mesma medida. E aí, eu vou ter que resolver essa equação para descobrir o valor de x. Para depois descobrir a medida do primeiro ângulo e também calcular a medida do segundo ângulo. Porque a atividade quer a soma dos dois. A atividade não quer o valor de x. Então, resolvendo isso, eu passo todas as letras para o lado esquerdo, fica 5x menos 7x, que é igual a menos 12, passo os números para o lado direito, menos 8. 5x menos 7x, menos 2x, que é igual a menos 20. Então, x é igual a menos 20 dividido por menos 2. X, então, é igual a 10. Bom, 10 ainda não é a resposta, 10 é só o valor de x. X aqui vale 10 graus. Significa, então, que o primeiro ângulo, a medida é essa. 5 vezes o valor de x mais 8. Então, 5 vezes 10, 50. 50 mais 8 significa que esse ângulo aqui, a medida dele é de 58 graus. Mas eles não são iguais, então tem que dar a mesma medida, não tem? Olha só, 7 vezes o valor de x, ou seja, 7 vezes 10, 70. 70 menos 12, 58 graus também. Ora, se os dois têm a mesma medida e que é a soma desses dois ângulos, então basta eu fazer 58 mais 58, eu vou encontrar a soma desses dois ângulos, que é de 116 graus. Então, para marcar a alternativa correta na atividade, vamos voltar para a atividade ali. A alternativa correta, então, é essa última aí, né? Você deve marcar um X indicando qual é a alternativa correta. Então, vou fazer uma bolinha aí, ó. Essa é a alternativa correta, né? 116 graus.
E no número 2, nós temos aí que duas retas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas 3x mais 20 graus e 2x menos 15 graus. Calcule a medida desses ângulos. E para calcular, como que nós vamos fazer? A gente tem que recordar aí o que são ângulos colaterais externos. Então, no esqueminha aqui, ó, o que são ângulos colaterais externos? A palavra colateral significa que está do mesmo lado. Então, se nós temos aquelas retas paralelas, né, e a transversal sendo aquela que corta, é para que esse ângulo que eu destaquei e chamei de E, e o ângulo destacado aqui que eu chamei de O, eles estão do mesmo lado da transversal, eles estão do lado de cima, então eles são colaterais, do mesmo lado. Como eles estão externos em relação às retas paralelas, né, eles estão do lado de fora das paralelas, nós chamamos de colaterais externos. E eles possuem a seguinte propriedade: e se nós somarmos os dois ângulos colaterais externos, essa soma vai ser sempre 180. Então, tendo a medida, né, em função de x de cada um dos ângulos, basta eu somar os dois. Então, vou escrever essa soma aqui, ó, 3x mais 20 graus, mais 2x menos 15 graus, e essa soma vai ser igual a 180 graus, porque é uma propriedade dos ângulos colaterais externos. Resolvendo essa equação, eu vou descobrir o valor de x. A atividade não quer o valor de x, a atividade quer o valor desse ângulo e o valor desse ângulo. Por isso, eu preciso calcular o valor de x. Então, 3x mais 2x, 5x. 180. Daí eu já vou fazer duas coisas direto, né? 20 menos 15 dá 5. Vou jogar o 5 para o outro lado, ele vai passar menos 5 graus. Então, eu vou ter aqui 5x é igual a 175 graus, x é igual a 175 graus dividido por 5, x, então, dá para enxergar aí, x, então, é igual a 35 graus. 175 dividido por 5, 35 graus. Não é o valor de x que eu quero saber o valor de cada um daqueles ângulos. Como x vale 35, então aqui eu faço 3 vezes 35, 3 vezes 35 é 105. 105 mais 20, 125 é a medida do primeiro ângulo, e a do segundo, eu faço 2 vezes 35, que é 70, menos 15, que é 55 graus. E aí, se você somar os dois, você vai confirmar que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, e a número 2, então, está respondida. Na número 3, observando a figura abaixo, em cada item, classifique os pares de ângulos como ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos colaterais internos ou colaterais externos. Então, é para eu classificar, e esses são os nomes que eu posso dar a cada par de ângulo. Então, nós temos a letra A, os ângulos 1 e o ângulo 5. Então, onde está, né? O ângulo 1 é esse ângulo aqui, ó. Esse daqui, né? Ele está do lado de fora das retas paralelas. O ângulo 5 está onde? Está aqui, ó. Ele está do lado de dentro. E olha só, eles estão do mesmo lado dessa reta transversal, mas eles não se alternam, né? Então, eu posso dizer que esses ângulos são os chamados ali ângulos correspondentes. São ângulos que estão numa mesma posição. Então, vou colocar ângulos correspondentes. Como é mesmo? Então, de novo, repara que o ângulo 1 e o ângulo 5, eles estão numa mesma posição, né? Do lado de cima ali das retas paralelas. O ângulo 1 está do lado de cima da reta S
e o ângulo 5 também está do lado de cima da reta R. Então, eles são ângulos correspondentes. Ângulo 1 e ângulo 7, se eu pegar o ângulo 1 e comparar com o ângulo 7, repara que eles estão em posições trocadas, né? O ângulo 1 está do lado de cima dessa reta transversal T e o ângulo 7 está do lado de baixo. Então, eles são alternos, porque estão em posições trocadas. E como os dois estão do lado de fora das retas paralelas, então nós chamamos esses ângulos aqui, esse par de ângulos, né, de ângulos alternos externos, porque estão do lado de fora. Ângulo 4 e 6 são alternos internos. Então, é só colocar ângulos alternos internos. 4 e 6. Ângulos 2 e 7, eles estão do lado de fora das retas aqui paralelas. Então, eles são colaterais externos. Colaterais porque estão do mesmo lado, mas não estão na mesma posição. Então, colaterais porque estão do mesmo lado. Ângulos colaterais externos, porque estão do lado de fora. Os ângulos 3 e 6 também são colaterais, porque estão do mesmo lado, mas eles estão do lado de dentro, então nós chamamos eles de ângulos colaterais internos. E essa era a número 3, então, corrigida aí para vocês.